depois agora que é. Muito bom dia a todos. E agora, depois da introdução que a Elia fez sobre a rede Inveco, a rede portuguesa de estudo e gestão de plantas, de espécies invasoras, eu tenho o prazer de apresentar a nossa palestrante de hoje. E começo por agradecer à Paula Canha, por ter aceito o convite para estar aqui connosco e falar-nos de 3 histórias sobre espécies invasoras, com espécies invasoras. A Paula Canha, se calhar alguns conhecem, é professora de Biologia desde 1987 e é licenciada em Biologia pela Universidade de Aveiro e tem um mestrado em Biologia da Conservação pela Universidade de Évora. E é professora na Escola Secundária de Odmira, onde coordena um clube de ciência há 20 anos, há muito tempo, com muitos prémios no seu currículo, alguns com espécies invasoras, não sei se será uma das histórias que ela vai contar, e ela é muito dinâmica e incentiva muito os alunos a serem autónomos e mesmo em projetos de investigação. E isso é notável e se calhar já ouviram falar da Paula em vários, mesmo nos mídias tradicionais, que aparece às vezes com várias dinâmicas muito interessantes com os alunos. Também já escreveu manuais e muitas publicações e a sua vida não passa só pela escola, também participa muito em atividades de voluntariado ambiental e em vários estudos ambientais. E faz parte da direção da Associação Rota Vicentina e também da Ordem dos Biólogos, da Sociedade Portuguesa de Botânica e da FITES. Portanto, a Paula é uma professora extremamente dinâmica e eu gostava de ser aluna dela, porque pelo que eu conheço do trabalho dela e do envolvimento dela com os alunos, eu creio que ela será uma excelente professora. E eu acho que vamos ficar um bocadinho com essa ideia agora durante a apresentação. Portanto, Paula, eu passo-te a palavra e estou muito curiosa para ouvir as 3 histórias com invasoras. Obrigada pelas tuas simpáticas palavras. Digam-me só se me estão a ouvir bem. Estamos sim. Estão? Pronto, e a apresentação já está, certo? Está, já estamos a ver. Pronto. Então, obrigada também eu pelo convite, é sempre bom partilharmos as nossas histórias. E é exatamente o que eu venho fazer aqui, é contar 3 histórias que se passaram aqui na nossa escola, com os alunos, e apesar de ser uma escola secundária, vão ver que a maior parte destas nossas histórias com invasoras podia ter se passado em qualquer escola do país e de qualquer ciclo de ensino. Então é isso que eu vou contar. Escolhi 3 das histórias que nós temos com invasoras, que temos mais. Mas escolhi 3 histórias muito diferentes. Então, qual é a primeira? Ora, eu chamei-lhe Um Avô em Pânico. Porquê? Porque esta história começa exatamente com uma aluna que chega aqui, a 11º ano, a Susana, que chega aqui à escola a dizer: professora, o meu avô está em pânico, porque ele tem lá uma barragem, que é esta que estão a ver aqui nas imagens, que usa para regar e para dar de beber ao gado, às vacas, e de há uns tempos para cá ele já não consegue usar a água, porque ela entope as canalizações todas e os motores e já nada funciona e aquilo está tudo uma desgraça. Então o meu avô está a pensar abrir a comporta da barragem e deixar sair aquilo tudo. É só plantas em cima da barragem, nós não sabemos o que é aquilo. Bem, quando eu ouvi ela a contar esta história e ainda por cima dizer que o avô ia abrir a barragem e deixar sair aquilo tudo, eu também fiquei em pânico como o avô, pensar, mal, é que isto pode ser aqui uma situação muito perigosa. Então eu disse: olha, Susana, primeiro vais dizer ao teu avô para não fazer absolutamente nada, para não abrir nada, que nós vamos investigar o que é que se passa e vamos ajudar a resolver este problema, de certeza. Pronto, então primeira coisa, ela recolheu a planta, fez fotografias e recolheu a planta e trouxe para a escola. Então o que é que se passava? Se vocês repararem, aqui em cima da água está uma planta com um verde mais amarelado, e esta planta
fazia uma grossura é uma planta flutuante, é como se fossem pequenas boiazinhas a flutuar ao de cima da água. E essa planta fazia uma camada tão espessa na superfície da barragem que já havia plantas a crescer por cima dela, como se fosse solo. Então o que nós temos aqui são uma planta que nós aqui no Alentejo chamamos a tabuas, que é a tifa, e salgueiros. Tínhamos salgueiros a crescer em cima dessa planta. Bom, elas trouxeram para a escola e eu olhei para a planta e eu não conhecia a planta de lado nenhum, eu nunca tinha visto aquela planta. Então fizemos uma pesquisa na internet e descobrimos, reparem, isto é a raiz de uma tifa, destas plantas que estão aqui a crescer, das atabuas, e aqui na base dessa tal plantinha flutuante. Que estava a servir como se fosse o suporte para as outras crescerem em cima, e isso é que fazia com que aquilo já fosse um matagal em cima daquela barragem. Bom, chegámos à conclusão que era Salvínia molesta, ou seja, na realidade nós não sabíamos se era molesta, mas pelo menos Salvínia era este género, que é um feto que é nativo da América do Sul, e que nós soubéssemos não havia registro nenhum, fartámos-nos de procurar na internet e não encontramos registro dessa planta ser encontrada na natureza em Portugal. Bom, e pensámos, como é que nós agora vamos resolver isto? Isto é um problema grande demais só para nós. Portanto, vamos ter que encontrar aqui, como se diz agora, uma task force, ou seja, vamos ter que encontrar aqui um grupo de pessoas diferentes que ajudem a atacar este problema. Bem, então e quem é que nós convocamos? Porque esqueci-me de dizer que quando nós fizemos a pesquisa na internet, descobrimos que esta planta tinha impactos negativos fortíssimos. Por exemplo, na América do Norte, havia lagos, grandes lagos, barragens enormes, que estavam completamente cobertas desta planta, de tal forma que havia estados onde havia milhões de dólares que eram gastos todos os anos só para tirar aquela planta das barragens ou dos lagos. Só que, entretanto, eles nunca conseguiam removê-la toda. Havia sempre uns bocadinhos que ficavam e era o suficiente para daí a 1 ano, 2, 3, aquilo estar outra vez coberto. E eles tinham que voltar a limpar tudo. Portanto, era um problema ambiental, ecológico e económico enorme. Bom, isso fez com que ficássemos ainda mais assustados. Então, o que é que nós fizemos? Convocámos uma reunião de emergência com diferentes pessoas. Convocámos o vereador da Câmara Municipal, o vereador do Ambiente. Convocámos um professor da Universidade de Lisboa, da Faculdade de Ciências, que era especialista em plantas aquáticas. Convocámos a Associação de Beneficiários do MIRA, que é, no fundo, uma associação de regantes que gera os canais de rega. Porque, reparem, esta barragem estava situada num local em Odmira, onde existem imensos canais a céu aberto, portanto, canais são, canais mesmo em cimento, por onde corre a água para ir para as explorações agrícolas, para as pessoas poderem regar, e esses canais de água estão a céu aberto e, portanto, qualquer planta que se desenvolva lá espalha-se através dos canais por todo o lado. Portanto, era um problema que podia afetar depois todo este sistema de rega. Então, convocámos também pessoas, a representante desta associação do perímetro de rega do Mira. E juntámos-nos todos com as alunas, evidentemente, um grupo de 3 alunas que quis trabalhar nisto, que foi a Susana, a menina que era a neta deste senhor, e 2 colegas de turma. E levámos até os nossos microscópios para casa do avô da Susana, e aqui está o professor Francisco, da faculdade, na casa do avô da Susana, a verificar mesmo qual era exatamente a espécie que se tratava de Salvínia, a confirmar que era Salvínia molesta. Então, e o que é que resultou desta reunião? Resultou uma coisa muito interessante, que é, dividimos tarefas.
Isto é um problema grave, tem que se atacar rapidamente e cada um tem que fazer uma parte para resolvermos isto todos juntos. Então as tarefas foram distribuídas da seguinte maneira: o senhor, que era o professor da universidade, dava-nos um apoio científico sobre qual era a melhor maneira de proceder, com todos os cuidados que eram necessários. O senhor vereador da Câmara ofereceu toda a maquinaria e os trabalhadores da Câmara para remover todas aquelas plantas de forma segura e acumular lá num terreno que ficava ao lado da barragem e tapar com plástico preto e para tratarmos da sua eliminação total, em segurança. As meninas, a Associação de Beneficiários do MIRA, esse tal Associação dos Regantes, como tem vários trabalhadores cuja função é andar a vigiar nos canais de rega se está tudo bem, se não há nenhum canal roto, se está tudo a funcionar como deve ser, esses vigilantes passaram a vigiar se essa planta eventualmente aparecia nos canais de rega ou em alguma massa de água por ali à volta. E as minhas alunas também tiveram a sua tarefa, que é: sempre que se remove uma espécie invasora, e eu agora vou aproveitar para dizer o que é uma espécie invasora. Uma espécie invasora, para quem não sabe, eu creio que a maior parte das pessoas sabe, mas para quem não souber, é uma espécie exótica, ou seja, uma espécie que veio de outro país, não é nativa de cá, e que, quando chega cá, quer dizer, uma espécie exótica não é uma coisa má, por natureza, não é? A maior parte das plantas que nós comemos, sei lá, as laranjas, as batatas, o tomate, são espécies exóticas, são espécies que nós trouxemos e cultivamos cá, e são muito boas e nós dependemos delas para a nossa alimentação. Então uma espécie invasora não é uma espécie exótica, é uma espécie exótica que tem um determinado comportamento específico, que é chegar aqui e invadir como? Espalha-se muito rapidamente e elimina praticamente todas, se não todas, as outras espécies. É um bocado egoísta, só quer existir ela naquele sítio. E vai acabar por, então, causar estragos ecológicos, ou seja, fazer mal aos nossos habitats naturais, mas também normalmente fazem estragos também económicos, ou seja, provocam impactos económicos negativos, obrigam as pessoas a gastar dinheiro para a sua eliminação e para o seu controle. Portanto, são espécies que podem afetar muito a economia de um país ou de uma região. Pronto, então, normalmente quando se faz a erradicação de uma espécie invasora de um determinado local, é preciso durante muito tempo ir vigiando, porque elas têm esta facilidade de se reproduzir, de ficarem ali escondidinhas e quando nós menos esperamos elas reaparecem e voltam a invadir tudo. Pronto, então, o que é que acontece? Era necessário fazer essa vigilância. E quem é que fez essa vigilância? Foram as minhas alunas. E ainda fizeram um outro trabalho muito importante que nós já vamos ver a seguir. Bom, primeira parte, Câmara Municipal erradicar as plantas todas daquela barragem. E aqui podem ver neste slide a diferença entre a barragem antes da Câmara ter limpo tudo, a Câmara Municipal, e aqui depois dos trabalhos feitos pela Câmara. Quem olhar para aqui pensa: oh meu Deus, ela foi completamente erradicada, é impossível voltar a aparecer. Parece, não é? Mas de facto a plantinha continuou a aparecer durante alguns meses. Mas de facto este trabalho foi espetacular, que a Câmara Municipal fez em poucas semanas, mas cerca de 3 semanas e estava tudo tirado. Tudo acumulado num monte, tapado com plástico preto, para, com o calor do sol, as plantinhas morrerem. Então, o que é que aconteceu? A Câmara Municipal construiu uma espécie de uma jangada, que vem aqui na imagem da esquerda, com uns fios, umas cordas. E as minhas alunas iam lá todas as semanas, puxavam pelas cordas e a barragem e a jangada ia-se deslocando pela barragem. E depois, com a ajuda deste camaroeiro, não é? Desta nassa, elas iam apanhando todas as plantas que tinham ficado ali escondidinhas no fundo da barragem e que depois vinham ao de cima, começavam a flutuar e estavam prontinhas para começar a reproduzir-se. Então elas, usando estes camaroeiros, apanhavam as plantas, punham num caixote e iam pôr no monte. E assim fizeram durante um ano inteiro.
embora as plantas deixaram de aparecer, passado aí uns 5, 6 meses, já não aparecia nada, mas elas continuaram durante um ano inteiro a fazer a vigilância muito atenta de tudo o que aparecia naquela barragem. Mas elas fizeram uma outra coisa muito importante, que foi, elas foram a todas as escolas do concelho, do primeiro, segundo e terceiro ciclo, sozinhas quer dizer, a Câmara forneceu o transporte, iam num carro da Câmara, e percorreram todo o concelho, iam às turmas, fizeram uns autocolantes com a fotografia da planta invasora e contaram esta história, tudo o que tinha acontecido. E explicavam o quão perigosa esta planta era e que era preciso ter muito cuidado com ela. E davam a cada aluno um autocolante e pediam-lhes para eles levarem para casa e colarem no frigorífico ou num sítio qualquer de casa e explicarem aos pais, às famílias, esta história para eles também ficarem a conhecer e terem os mesmos cuidados. Bom, elas fizeram isto tão bem ou tão pouco que, passados uns anos, eu tive aqui no secundário, agora há pouco tempo, alunos que estavam no primeiro ou no segundo ciclo, quando elas tinham ido às escolas. E eles falaram desta história. Quer dizer, 5 ou 6 anos depois, ainda se lembravam da história. Professora, então e aquelas alunas suas que fizeram aquela coisa com aquela planta perigosa? Portanto, foi de facto um trabalho que teve impacto, realmente os alunos ficaram mesmo sensibilizados. Bom, mas elas fizeram mais. É porque esta planta, na altura, ainda não era considerada invasora em Portugal, até porque não havia registro da sua existência cá. E então, ela estava à venda em viveiros de plantas e em lojas de animais. Porquê? Porque ela era usada para enfeitar os aquários dos peixinhos e também para enfeitar os laguinhos que as pessoas têm às vezes nos jardins. Agora, a sua venda já é proibida porque ela faz parte daquela lista de plantas que não se pode vender porque têm realmente este perigo de se tornarem invasoras. Na altura não era, então elas andaram de porta em porta nestas lojas, a explicar às pessoas também toda esta história e a pedir-lhes que não vendessem essa planta. E devo dizer-vos que foram muito bem acolhidas e todas as lojas que tinham a planta retiraram, com exceção de uma, que não aceitou. Mas pronto, mesmo assim foi um grande trabalho. Depois, esta história acabou por se espalhar um bocadinho, até porque elas foram a concursos de ciência e a mostras de ciência em vários sítios contar a sua história. E acabou por chegar aos ouvidos da comunicação social. Aqui temos, por exemplo, a Susana e uma das suas colegas, e temos o avô dela, e temos aqui um jornalista do Público que foi fazer uma reportagem e contar esta história. Esta história saiu no Jornal Público, numa dupla página, com grande destaque, e isto também é uma coisa importante, porque quando a comunicação social fala destes assuntos, alerta as pessoas para o perigo das espécies invasoras, porque nós deparamos-nos todos os dias com esta ideia, com esta constatação de que há muita gente que ainda não sabe o que são plantas invasoras, nem conhece quais são os seus perigos. Mas quem diz plantas diz animais, atenção, porque eu estou a falar de plantas invasoras, porque por acaso as histórias que eu vou contar são todas com plantas invasoras. Este ano estamos a trabalhar aqui na escola com animais invasores, que são os lagostins de água doce. Mas de facto também há animais que têm este comportamento de se espalharem muito rapidamente e de prejudicarem os nossos ecossistemas e até prejudicarem espécies importantes, por exemplo, para a pesca, não é? Portanto, plantas e animais, vamos falar de espécies invasoras de uma maneira geral. Mas isto para dizer que esta divulgação na comunicação social é importante porque alerta mais pessoas para estes problemas. E pronto, acaba aqui a minha primeira história com invasoras. Vamos passar para uma segunda. E esta segunda eu acho que é inspiradora porque é uma coisa que se pode fazer em qualquer escola, de qualquer parte do país. Então o que é que aconteceu? Eu fiz uma saída de campo com alunos e fomos percorrer uma ribeira.
E começámos por percorrer uma ribeira num troço muito bonito, que está aqui na fotografia até, e os alunos estavam a registar a biodiversidade que havia, ouvia-se os passarinhos a cantar, muitas flores de plantas ribeirinhas, tudo muito bonito, tudo muito exuberante, pronto, é um passeio muito agradável. E, entretanto, entramos num sítio onde a Galeria Ribeirinha mudou completamente. Eu estou a falar de Galeria Ribeirinha, não sei se toda a gente sabe o que é, mas é uma linha de árvores e arbustos e plantas, e onde vivem também animais, de um lado e de outro, de um rio ou de uma ribeira. Então, nós começámos a caminhar para um sítio onde só se via uma única espécie. Deixámos de ouvir os passarinhos a cantar e aquilo parecia uma selva. Até gostava tanto a andar pelo meio da vegetação que nós até tivemos que sair da margem da ribeira para conseguirmos caminhar, senão nem conseguíamos. E eles ficaram muito intrigados com aquilo. Então, mas que árvore é esta? Que sítio é este? Que de repente parece que só há uma espécie. E então eu expliquei, olhem, é uma acácia, que é uma espécie invasora, expliquei o que era uma espécie invasora e quais eram os seus efeitos, os seus impactos negativos. Bom, então houve um grupo de alunos dessa turma que disse, professora, nós queremos fazer uma investigação, um estudo desta ribeira e comparar a biodiversidade neste troço de ribeira que é dominado pela acácia e comparamos com outro troço onde nós estávamos antes, que era muito mais bonito. E eu, excelente ideia, vamos lá fazer isso, vamos comparar os dois troços da ribeira. Aqui está fotografias do troço da ribeira que era dominado pelas nossas espécies autóctones, pelas espécies nativas, aquelas que são típicas nossas, do nosso país. Então, e como é que eles fizeram este estudo? Eu disse, temos que arranjar grupos de seres vivos que nós vamos comparar. Um deles que nos pareceu óbvio era as próprias plantas, flora, inventários de flora. O que é que são inventários de flora? São listas de espécies que nós vemos num determinado sítio. Então, nós fizemos 3 amostragens naquele bocado de ribeira muito bonito e depois fizemos 3 amostragens, 3 pontos onde fizemos uma lista das plantas que existiam no troço de ribeira mais feioso, porque só tinha acácia e não tinha mais nada. Pronto. Então, essa foi uma das amostragens que fizemos, que os alunos fizeram. Depois fizemos uma outra, porque eles gostam muito de animais, então fizemos umas armadilhas de chão, que se chamam pitfalls. Eu tenho ali escrito que é para insetos, mas na realidade não está muito bem, não é para insetos, é para todos os invertebrados, ou seja, para todos os bichinhos que andam no solo, no chão, também aranhas, centopeias, etc, etc. Então, em que é que consistem estas armadilhas? Consiste no seguinte, enterram-se 2 copos, um dentro do outro, de maneira ao copo, à borda do copo ficar ao nível do chão. Portanto, fica uma espécie de uma armadilha, um poço, onde os insetos podem cair. Só que, para não cair... e no fundo, pomos um bocadinho de água com um bocadinho de detergente. Depois, para não caírem ratinhos, ou rãs, ou salamandras, nós pomos uma redezinha por cima, com para aí 1 centímetro de malha. E assim só caem insetos e outros invertebrados e não caem lá animais maiores. Depois colocamos uns paus ou umas pedrinhas e por cima delas um telhado de madeira. Uma espécie, um quadradinho de madeira que funciona como se fosse um telhado. Porquê? Porque se chover, a chuva não cai no copo, porque se a chuva cair no copo, enche o copo de água e depois todos os insetos que estavam lá presos acabam por sair cá para fora e nós ficamos sem saber o que é que há lá, não é? Pronto, então é preciso pôr este telhadinho e em cima do telhado uma pedra para o telhado não voar se vier uma grande ventania. Portanto, se repararem, por baixo deste telhadinho de madeira há aqui um espacinho por onde um animal que venha aqui a caminhar vai ali por baixo por aquele frinchazita e acaba por cair na nossa armadilha. E depois, para aí de 3 em 3, 4 em 4 dias, nós vamos lá, tiramos o copo de fora,
despejamos num frasquinho para levar para o laboratório para identificar os bichinhos e voltamos a pôr o copo para a amostragem continuar. Uma outra amostragem que nós fizemos chama-se bark traps. Bark traps, bark é casca de árvore, traps, armadilha. Portanto, são armadilhas de tronco de árvore. No fundo, consiste em amarrar um pedaço de cartão canelado, que é aquele cartão que tem umas ondinhas, a um tronco de uma árvore e amarra-se com um fio, qualquer coisa. E para que é que isto serve? É porque isto imita um tronco, uma casca de uma árvore. E aqueles seres vivos, aqueles aranhas, pequenos insetos, que gostam de se esconder, assim, escondidinhos lá entre o tronco e a casca da árvore, pensam que aquilo é uma casca de árvore e vão-se lá esconder. Passado uma semana, os alunos vão lá com um pano branco, embrulham o pano branco à volta do tronco da árvore para fazer uma espécie de um babete e depois tiram o cartão e os insetos caem para dentro do pano branco e depois eles põem num frasco e levam também para o laboratório para identificar. Fase seguinte, identificar os animais no laboratório, ver que animais é que são. E existem chaves muito simples que permitem classificar, pelo menos até, ou identificar, pelo menos até à ordem, ou mesmo até à família, com relativa facilidade. Então, viam à lupa, identificavam e faziam os seus registros de que seres vivos é que existiam. E depois compararam a riqueza em seres vivos, tanto plantas como animais, naquele troço de ribeira mais bonito com plantas nossas e muito diversificadas, e depois no outro troço da ribeira dominado pela acácia. E as diferenças foram enormes. Claro que isto, como são alunos do secundário, fizeram depois análises estatísticas, ou seja, tratamentos de dados matemáticos mais complexos. Mas, por exemplo, se estivermos a fazer isto com alunos mais novos, é muito interessante fazer, porque toda a gente sabe fazer um gráfico de barras, ou outro tipo de tratamento mais simples. Pronto. Então, foi um trabalho muito interessante que comprovou, por dados muito concretos, que as espécies invasoras diminuem a biodiversidade nos nossos habitats naturais. E final, pois, tenho aqui este slide, que este foi um dos trabalhos que foram premiados a nível nacional e que depois foram a uma feira internacional de ciência nos Estados Unidos. Aqui vocês estão a ver os nossos alunos com a bandeira de Portugal a representar o nosso país e a cantar o nosso hino nessa mostra internacional de ciência. Até estou a achar imensa graça, porque neste grupo de alunos havia uma menina que era holandesa, que é esta aqui, e acho imensa graça que uma menina holandesa esteja aqui vestida de alentejana a cantar o hino nacional. Mas pronto, foi uma experiência muito interessante para estes alunos, depois também este reconhecimento por aquele trabalho que eles fizeram, que foi de facto um trabalho muito interessante e muito bem feito. E agora vamos passar para a terceira e última história de hoje, que se chama Era uma vez um charco desaparecido. Bom, então o que é que aconteceu? Eu tenho muita pena de não ter uma fotografia deste sítio como ele estava exatamente quando nós começámos este trabalho. Porque esquecemos-nos completamente e quando tirámos já estávamos a meio da limpeza deste sítio. Mas eu vou contar o que é que aconteceu antes disto. Este sítio que estão a ver neste slide era um charco temporário, que não sei se sabem o que é um charco temporário, mas é um charco. Porque é que ele é temporário? Porque ele está com água, formando uma espécie de um pequeno lago, durante 3 a 6 meses por ano. E durante os outros meses a água desaparece, ou seja, só nos meses de chuva é que esse charco tem água. Quando para de chover, ele a pouco e pouco, ao fim de umas 6, 7 semanas, vai secando até que fica seco, completamente seco. Ora, isto é uma coisa muito estranha, porque nós estamos habituados a pensar que os seres vivos ou são aquáticos ou são terrestres.
Agora, seres vivos que vivem num sítio que é aquático durante 4 ou 5 ou 6 meses e durante o resto do tempo não tem água nenhuma e eles têm que se comportar como se fossem terrestres? Mas é isso mesmo que acontece e é por isso que este é um habitat protegido. Porquê? Porque os seres vivos que lá existem são seres muito raros, que têm características que mais nenhum seres têm, porque têm exatamente esta capacidade de serem aquáticos e terrestres ao mesmo tempo, suportar o encharcamento, viver dentro da água, mas também suportar secura e calor extremos. Bom, então, neste sítio onde se vêem estes 2 meninos, que são meus alunos, eram meus alunos, o que é que aconteceu? Havia lá um charco que nós conhecíamos relativamente bem e era um charco relativamente pequeno. E houve um corte dos eucaliptos, umas grandes operações florestais durante um ano. E qual foi o nosso espanto quando chegámos lá? Já não íamos lá para aí há um ano. Chegámos lá e o charco tinha desaparecido. E aquilo era um parque de máquinas. Ou seja, as máquinas que andaram a cortar os eucaliptos arrasaram aquele sítio, fizeram daquilo um parque de máquinas enquanto andaram ali a cortar as árvores e depois as máquinas foram-se embora e deixaram aquilo numa desgraça. E o que é que estava a acontecer? Estavam a crescer pinheiros, acácias, porque se vocês repararem aqui atrás, vê-se que há aqui pinheiros e acácias, sendo que as acácias são uma espécie invasora, são uma espécie que rapidamente estava a dominar todo este local, que tinha ficado sem nada depois das máquinas florestais se irem embora, e estava a crescer também aqui uma outra planta infestante, apesar de ser uma planta que não é exótica, nem é invasora, mas é infestante quando há assim perturbações do solo, elas espalham-se muito rapidamente. E o que é que nós reparamos? O que é que vai acontecer? Vamos ficar sem charco. O charco foi completamente destruído. E estávamos nós assim muito tristes com esta situação, e estes 2 alunos que aqui estão, o Sérgio e a Débora, disseram: professora, nós temos que fazer qualquer coisa. Nós, se calhar, somos capazes de reconstituir outra vez o charco. E eu estava um bocado desconfiada do género, será que nós vamos conseguir? É que isto não é nada fácil. Ainda por cima nós não temos propriamente assim meios muito pesados. Nem convém vir para aqui com mais... Isto já foi tão perturbado. Mas lá começámos a pensar como é que vamos fazer, como é que não vamos fazer. E o que é que acontece? Outubro, o mês de outubro, passámos ali dias e dias ao fim de semana e ainda entramos ali um bocadinho pelo mês de novembro, que é que foi quando começou a chover. Enquanto não começou a chover, nós passávamos lá muito tempo, demos cabo ali das nossas costas. De vez em quando vinham-nos ajudar outros colegas e arrancámos tudo o que era acácias pequeninas que estavam lá a nascer, tudo o que era também pinheiritos pequenos que estavam lá a nascer, tudo arrancado à mão e amontoado ali num sítio seguro para depois ser destruído. Portanto, primeira coisa, arrancar tudo o que era plantas invasoras e infestantes e tirar dali. Segunda parte, com pás e enxadas e tudo, tentar restituir aquela forma de charco, porque assim, para se acumular água, aquilo tem que ter uma depressão, tem que ter assim uma zona mais funda. E então nós lá com as enxadas e com as pás tentámos tirar a terra ali da parte central, acumular no bordo para conseguirmos ter aquela covinha para fazer o charco. Pronto, então vá uma trabalheira, vá mais dores de costas, mas lá conseguimos uma coisa minimamente aceitável. Entretanto, isto era novembro, era final de período, já não voltámos lá, havia os testes para fazer, as avaliações, todas aquelas coisas, entretanto foram as férias do Natal, o Ano Novo, e choveu bastante, felizmente. Em janeiro fomos lá ver o que é que se passava e ficámos já muito contentes. Apesar de não haver assim propriamente muitos seres vivos, a verdade é que acumulou água, primeira coisa, muito importante, podia deixar de acumular, não é? Mas não, acumulou água, aquilo tinha mais ou menos o aspecto de um charco e as coisas estavam a correr muito bem. E nós até deixámos lá uma régua, que é este pauzinho com risquinhas azuis que aqui está, para irmos medindo a altura da água. E estava a acumular água relativamente bem. Ficámos mesmo contentes. Mas nós decidimos que íamos lá uma vez por mês monitorizar, estudar o que é que estava a acontecer. Chegámos a fevereiro e o charco estava cheio de água.
ficámos mesmo contentes. Se repararem nesta primeira fotografia da esquerda, até se vê aqui uns paus em madeira que os alunos espalharam em toda a volta do charco, todos pintados com cores, como quem diz, atenção, não venham para aqui máquinas nem coisa nenhuma, porque isto é um sítio importante. Então ficámos muito contentes porque na água já existiam esses seres vivos muito pequeninos, típicos dos charcos, já existiam algumas plantinhas dos charcos, inclusivamente, aqui como se vê na figura da direita, já existiam cordões de ovos de anfíbios. Portanto, nós encontramos salamandras, tritões, sapos, rãs e os respectivos ovos, aqueles cordões de ovos naquela gelatina típica das posturas dos anfíbios. Portanto, as coisas estavam a correr mesmo muito bem. E, à medida que o tempo ia passando, íamos encontrando cada vez mais seres vivos. Quando chegámos a março, havia muitos animais, cobras da água, os anfíbios e depois esses tais camarõezinhos também típicos dos charcos temporários. Portanto, a biodiversidade. Porque eu esqueci-me de dizer uma coisa que é muito importante, que é, ao pé destes charcos, atravessando a estrada para o outro lado, existem outros 2 charcos maiores e quando nós acabámos, ainda em novembro, quando acabámos de dar aquela forma de charco, de afundar o meio, nós fizemos uma coisa que foi. As plantas e os animais dos charcos o que fazem é enterrar no fundo do charco os seus esporos e sementes e ovinhos resistentes para quando vier a chuva no inverno seguinte, eles eclodirem. Então o que é que nós fizemos? Quando acabámos de fazer aquilo tudo, fomos com paz tirar bocadinhos do fundo dos charcos grandes do outro lado e depositámos com cuidado no fundo do nosso charco, como quem está a fazer uma sementeira. E, portanto, o que nós vimos foi que aquilo resultou mesmo, porque quando o charco começou a ter água, de facto, nós começámos a ter todos estes seres vivos típicos dos charcos. E em abril, nós tínhamos já todas as plantas típicas dos charcos, como, por exemplo, este cardo azul que está do lado esquerdo, ou estes mini juncos, que são juncos com poucos centímetros de altura, que são também espécies muito típicas dos charcos. Portanto, foi mais uma ação, uma história que nós tivemos com invasoras e que também teve um final feliz e que nos fez pensar que as dores nas costas compensaram. E uma nota final, só para dizer que normalmente os problemas com invasoras, tal como outros problemas que nós temos nas nossas comunidades que enfrentar, são problemas que nós enfrentamos melhor se for em comunidade, ou seja, se for com ajuda, se for em grupo. Então, por exemplo, todas as ações de voluntariado que nós fazemos aqui na escola para controlar invasoras, fazemos sempre em conjunto, por exemplo, com a Câmara Municipal ou com a Rota Vicentina, que é uma associação que tem percursos pedestres e que dá para caminhar a pé por percursos assinalados no terreno, desde Sines. Para quem não sabe, Sines fica mais ou menos a meio caminho entre Lisboa e o Algarve. Desde Sines até Lagos, no Algarve, dá para fazer tudo a pé. Então, essa rota de caminhos pedestres chama-se Rota Vicentina e é uma associação que tem também preocupações ambientais grandes e também promove ações de voluntariado para controle de invasoras. Então a escola, em vez de fazer estes trabalhos sozinha, associa sempre à Rota, à Câmara Municipal ou a outras associações, até empresas, que também estejam interessados e com vontade de trabalhar neste tema. Portanto, vale sempre a pena nós trabalharmos em rede, porque depois os resultados também são melhores. E pronto, foram as minhas histórias com invasoras, que eu espero que vos tenham inspirado e que vocês agora tenham ideias também para ter as vossas próprias histórias com invasoras. Obrigada. Muito obrigada, Paula, e muito obrigada pelas 3 histórias. Eu conhecia uma, tinha ouvido falar de outra, mas da terceira nunca tinha ouvido falar. E é de facto
incrível conhecer professores como tu, que conseguem fazer isto com os alunos e mostrar que às vezes a desculpa do é difícil é mesmo a mais fácil, porque podem-se fazer projetos interessantíssimos com os alunos e eu aposto que há por aí alguns professores a ouvir-nos que ficaram inspirados para poderem também fazer projetos com os alunos tão interessantes como estes. Eu vou pedir para quem tiver perguntas colocar no bate-papo, ou se quiserem podem levantar a mão para nós ativarmos o som. Vou pedir aos professores que estejam a ouvir com os alunos que escrevam no bate-papo quantos alunos estão a assistir, para depois nós termos uma ideia da participação. E deixa-me cá ver se já há aqui alguma pergunta. A Elia está a perguntar que dicas daria para os professores... Ai, agora passaram as perguntas todas e eu deixei de ver. Dicas daria para os professores que trabalham com alunos mais novos, de projetos que pudessem fazer com invasores. Eu acho que vários destes se adaptam aos mais novos. Sim, eu acho que tanto a comparação da biodiversidade num sítio com invasoras e sem invasoras, por exemplo, este ano estamos a fazer numa floresta, não é numa linha d'água, é numa floresta, e aqui mesmo ao pé da escola. Para aí andamos 200 metros a pé e já estamos no sítio, e depois mais 200 e temos o acacial. Por isso, às vezes nem é preciso propriamente deslocar-nos com transporte, porque infelizmente perto da escola geralmente há esse tipo de locais. Mas essa comparação de biodiversidade é sempre possível fazer e, por exemplo, existem chaves simples de identificação que podem ser adaptados não, existem já chaves adaptadas para, por exemplo, para invertebrados e que permitem que alunos mais novos consigam comparar, mas é sempre possível, olhando para os seres vivos que têm à frente, chamar-lhe qualquer coisa, em vez de dizer que é, por exemplo, um coleóptero, dizer carochinha preta, carochinha às riscas azuis, não sei o quê. Então é uma espécie de nome da espécie, porque dá para ver que é uma espécie diferente, tem uma cor diferente, uma forma diferente, e portanto, quanto mais não seja, dá para contar o número de espécies, o número de animais, de seres vivos, e também o número de espécies diferentes que nós encontramos num sítio. E, portanto, se formos trabalhar a este nível, no fundo estamos a fazer a mesma coisa, só não estamos a ir aos nomes científicos nem nada disso, e isto é aplicável até no primeiro ciclo. Eu ia dizer que concordo perfeitamente, porque de facto muitas vezes as pessoas preocupam-se por não saber dar o nome, mas aprender a observar e ver que as coisas são diferentes e que há tantas coisas diferentes, independentemente do nome que elas tenham, já é o primeiro passo para a curiosidade e para aprender mais e para perceber a diversidade que nós temos. Portanto, sim, para qualquer grupo de alunos mais novos ou mais velhos, eu acho que é perfeitamente adaptável. Outra coisa que se pode fazer é, normalmente quando há uma zona invadida, à volta existem ambientes mais naturais, habitats mais naturais, onde aparece uma ou outra planta invasora, por exemplo. Então, é relativamente fácil chegar lá e fazer uma erradicação de todas as que lá estão, porque são pouquinhas, ainda são pequeninas. E isso é muito importante. É mais importante do que, vamos destruir este acacial todo. Às vezes é muito difícil, porque depois elas voltam a nascer, etc. Mais vale nós, ok, já está aqui este acacial, mas vamos impedir que ele se espalhe para este sítio muito bonito, e isto acontece, por exemplo, em dunas, em habitats mais litorais, por exemplo, escolas que sejam perto da praia. Isto acontece muitas vezes. Nós temos um bocado de acacial ou de outra área invadida qualquer, e depois, ou também nas linhas de água, isto acontece muitas vezes na vegetação ribeirinha, e depois logo ali ao lado temos a invasora a querer progredir, ir para o sítio onde está as plantinhas bonitas e boas, então nós vamos só limpar essa parte. Eu posso-vos dizer que há uns 2 anos fui com um grupo de uns 7 ou 8 alunos, foi um voluntariado da Rota Vicentina, para uma zona dunar, e nós tirámos num dia 3.000 e tal acácias, pequeninas deste tamanho, não custavam nada a tirar, mas eram 3.000 e tal. Agora imaginem que nós não tínhamos tirado essas acácias. Elas tinham crescido e o acacial, em vez de ter 2 hectares, já tinha 4, não é? Portanto, parece que é uma coisa sem importância, mas isso faz toda a diferença.
E foram 7 alunos, e qual é o aluno que não consegue tirar, um miúdo de 6 anos não consegue tirar uma plantinha que é deste tamanho? Consegue, não é? Foram 3.300 e tal. Portanto, são tudo coisas possíveis com alunos mais novos. Agora, às vezes às vezes os próprios professores não sabem, não conhecem muito bem ou os sítios ou esse tipo de coisas, mas é uma questão de pedirem ajuda a alguém na área da residência deles que saiba. Por exemplo, em Coimbra tem uma ajuda espetacular. Mas há sempre alguém na vossa região, na universidade mais próxima ou no ICNF, etc., que indica algum sítio onde era possível fazer algo assim, explicar qual é a melhor maneira de abordar o problema. Obrigada. Eu estava a ver aqui muitas pessoas a darem-te os parabéns e que gostaram muito de ouvir, não só de te ouvir, como pela inspiração que é ouvir estas histórias e ver que é possível fazer coisas super interessantes. Há algumas pessoas a dizer que têm que sair, não faz mal, nós temos as sessões gravadas e ficaram todas disponíveis, podem depois rever na gravação, tanto esta como as anteriores. E estava aqui alguém a perguntar sobre a planta que vocês erradicaram na primeira história, a Salvinia molesta. Tens ideia se ela voltou a aparecer e como é que está no país? Olha, aqui em Odmira, não. Tanto a Associação de Beneficiários do Mira, que ficou sempre alerta e não voltou a aparecer, e que saibamos, eu não tenho conhecimento de haver mais nenhum registro. Mas aqui... Eu também não conheço. Conheço aqui, de encontrar à venda, porque volta e meia volta-se a encontrar. Apesar dela agora já está na legislação. Mas eu não conheço nenhum sítio onde ela se esteja a propagar sozinha e a aumentar. Não sei se Hélia, tu conheces, mas acho que não. Essa não, há várias aquáticas que têm-se estado a estabelecer com a mesma origem, provavelmente de viveiros. A Salvínia, eu acho que em meio natural não temos atualmente nenhum sítio, pelo menos que eu conheça, não. E depois temos aqui uma pergunta do Alexandre, também a dar os parabéns, mas a dizer que uma das principais dificuldades é motivar as autarquias. Como é que vocês fizeram? Bom, no caso da barragem foi relativamente fácil, porque realmente se percebeu que era um problema que se podia tornar gigantesco. Nós temos toda a água que nós consumimos nas nossas casas vem de uma barragem, que é a barragem de Santa Clara. Se essa planta chegasse lá, a autarquia ia ter graves problemas para fornecer água a toda a população, basicamente. Por isso, aí não foi difícil motivar, porque era uma emergência, digamos assim, mesmo para a própria autarquia. Mas, por exemplo, olha, vou dizer, este ano, para a bandeira azul, para obter a certificação da bandeira azul, é necessário fazer recuperação de ecossistemas. É o tema este ano da bandeira azul, recuperação de ecossistemas. Então, a Câmara lembrou-se de fazer, uma vez que um dos nossos problemas maiores aqui em Odmira, em termos de conservação dos nossos ecossistemas, são as espécies invasoras, achou que combater as invasoras era uma boa ação para fazer. E então nós organizámos aqui em conjunto com a escola e com a autarquia, no contexto da bandeira azul, 3 ações de controle de invasoras. É um bocadinho por aí, porque também, de certa maneira, a Câmara Municipal, digamos que tinha alguma vantagem em fazer isto com a escola. Mas, sim, o ideal nem sempre é fácil, sim, eu acredito. Se não houver, assim, claramente alguma vantagem, alguma coisa boa, às vezes não é fácil, sim. Muitas vezes eu acho que o que faz a diferença é nós começarmos a persistir e a insistir e a ter contacto. Depois de haver algum contacto e das autarquias conhecerem as escolas, os professores, no nosso caso a universidade, depois às vezes já são eles a pedirem ajuda e a pedirem colaboração quando vêm invasoras neste caso, mas com os outros temas eu acho que também se vai aos bocadinhos. Por exemplo, agora eu vou só dizer uma coisa, que eu andava a chamar a atenção para a cortavéria e havia cortavérias nos jardins municipais, o que eu achava inacreditável. E depois de ir à Câmara ter uma reunião com a pessoa responsável pelos jardins, e entretanto, pronto, as pessoas também têm outras coisas para fazer e veio a pandemia, etc, etc. Mas agora há pouco tempo eu enviei informação que consta do LIFE Cortavéria,
onde têm dados muito concretos do que é que as próprias autarquias estão a gastar de dinheiro para controlar e também dos prejuízos em termos de turismo, porque de repente aquela planta invade sítios que são importantes do ponto de vista turístico. Por exemplo, não sei se está aqui alguém de Aveiro, mas Aveiro é um sítio onde sítios emblemáticos em termos de turismo, das salinas e toda aquela coisa da Ria de Aveiro, e aquilo está a ficar cheio de cortadeira, é realmente assustador. Portanto, quando há assim também interesses económicos em jogo, é também uma motivação bastante grande para as pessoas terem um bocadinho mais de cuidado. E em termos de câmaras municipais também. Está aqui a Rosa Pinho, que eu acho que tu conheces. Está aqui a Maria Cristina a perguntar como é que está atualmente aquele charco da terceira história. Olha, o charco tem estado bastante bom. A partir daí este ano não está muito bom porque é um charco muito efêmero, ele é o mais pequenino de todos, tem pouca água e como não tem chovido aqui, não está assim muito bom, mas em termos de, nos anos em que chove bem, ele tem tido sempre bom aspecto, temos é que ir lá de vez em quando, tirar umas acáciazinhas que estejam a nascer à volta e de resto está a correr muito bem, felizmente. Eu estou aqui um bocadinho perdida nas muitas mensagens, a maior parte delas é mesmo a agradecer-te e a dizer que gostaram muito da palestra e das histórias inspiradoras. Eu aproveito enquanto vês para mandar beijinhos para a Rosinha também, para a Rosa Pinho. Eu posso ajudar aqui com uma pergunta que eu acho que foi inadvertido terem colocado para mim, porque eu acho que é muito interessante para os professores que estão a ouvir, que é da Goretti, e ela pergunta se estas atividades estão incluídas ou encaixadas no currículo. Ou seja, como é que os professores que dizem que têm o currículo para cumprir e por isso não podem fazer, como é que Sim. A Paula também tem que cumprir o currículo, não é? Sim, exato. Às vezes são extracurriculares, mas é raro. Há uma parte que tem que ser feita fora do tempo de aulas, obviamente, não é? Quando são estes projetos maiores, é quase impossível não trabalhar, por exemplo, ao fim de semana. Mas temos feito projetos com invasoras que são quase só curriculares, que são, eu aproveito as aulas de Biologia de 12º ano. Eu, sinceramente, não dou o programa todo, nem sequer ligo muito ao programa, dentro destes temas do programa, escolha um para trabalhar. Ou 2 ou 3, depende da profundidade com que eles querem tratar. E os alunos dividem-se em grupos consoante os interesses que têm e trabalham aquele tema. E muitos alunos optam por trabalhar nesta forma de projeto, de investigação e de ação. Querem investigar um problema concreto ou querem mudar uma realidade onde há um problema e eles querem ajudar a resolver. Então, nestes casos, eles trabalham sobretudo nas aulas de Biologia, de 12º ano, mas por vezes, claro, é óbvio, qualquer disciplina tem trabalho extra-aula, e neste caso, em vez de ser estudar para testes, porque não há testes, na Biologia 12º eu não dou testes de avaliação, eles terão que preparar as suas apresentações, etc, etc, e os que estão a fazer trabalhos mais práticos estão a fazer os seus trabalhos, estão a controlar as suas experiências, estão a ir para o campo fazer as suas experiências. Por exemplo, este projeto que eu estava a falar há bocadinho, em que eles estão a comparar a biodiversidade num sobreiral e numa zona com invasoras, eles trabalham sobretudo no tempo de aulas, porque é aqui muito perto da escola, então eles saem com as suas botas de borracha e os seus impermeáveis e o material no início da aula e só me aparecem aqui no final. Tem a que mostrar os objetivos cumpridos, não é? Exato. Olha, há várias pessoas a perguntar qual é que foi o destino que deram às plantas invasoras. Na primeira tu disseste, mas e nas outras histórias? Olha, na primeira aquilo ficou lá debaixo de um plástico preto durante muito tempo, e como no verão aqui em Odmira o calor aperta bastante e a temperatura debaixo do plástico preto era mesmo muito grande e portanto aquilo ficou lá e ao fim de 2 anos nós achámos que não havia perigo e de facto aquilo é logo a montante da barragem, assim se chovesse, se viesse alguma coisa com a chuva, iria ter à barragem, portanto dava para os avós da Susana perceberem, mas não, aquilo depois eu acho que eles até fizeram uma queimada ao material já depois de seco, mas pronto, numa primeira fase teve que ficar ali escondidinha debaixo do plástico preto. E nas acácias que vocês removeram depois no charco?
Nas acácias que nós removemos, elas também ficaram ali debaixo de plástico e nem foi queimado nem nada, porque depois o que é que nós fizemos a essas acácias? Elas estavam dentro do próprio acacial. Pronto. Mas aí já não fizemos queimada, nem fizemos coisa nenhuma, deixámos só ali a secar. Eu posso responder, se calhar as pessoas estão a pensar em espécies diferentes e que estejam a imaginar que podem fazer. A maior parte das vezes, quando são plantas pequeninas, acácias ou outras que se conseguem arrancar, sacudir bem a raiz e se for arrancada a planta toda, podem-se deixar a secar e não há problema, a não ser que sejam, por exemplo, cactos e plantas que se fragmentam e que depois vão dar origem a novas plantas a partir disso que se arrancou. De qualquer maneira, é preciso sempre ter muito cuidado com o destino que se dá às plantas que se arrancam, para não se estar a correr o risco de propagar e de se espalhar para novos sítios, tanto a nível de propagos vegetativos, que possam sobreviver e dar plantas novas, como a nível de sementes que tenham e que possam ir para novos sítios. Portanto, se pensarem em algum plano para fazer com os alunos que inclua remover plantas invasoras, procurem um bocadinho de informação, se precisarem de ajuda, peçam-nos a nós, mas tenham sempre muito, muito cuidado para não propagar as plantas que são removidas. Eu posso dizer, porque isso pode ser útil, o que é que nós fazemos nas ações de voluntariado. O que nós fazemos às acácias pequeninas que arrancamos é partimos-las a meio e pomos dentro de um arbusto qualquer que lá esteja, um arbusto nosso, não é? Com a raiz para cima e enfiamos lá dentro. E assim não temos que andar a transportá-las, porque realmente, como a Elizabeth disse muito bem, transportá-las pode ser uma maneira de as espalhar. Então, geralmente elas ficam no lugar, naquele local onde nós as tiramos, mas de uma forma em que já não vão sobreviver. Coitadinhas, desculpem lá, mas pronto. A ideia é mesmo que não sobrevivam. Eu acho que tinha aqui uma mensagem a dizer que a Rosa Pinho queria fazer uma pergunta. Não era uma pergunta, era dizer que adorei ver-te, Paula, virtualmente, pelo menos, não é? Que já não estou contigo há tanto tempo, e dizer a esta gente toda que tu, já no curso, que a Paula foi minha colega de curso, a Paula dava-nos explicações de genética, lembras-te? Assim, com esta pedagogia toda, com este jeito, e portanto não é à toa que nós já tivemos aqui vários alunos na Biologia que vieram para a Biologia porque foram alunos da Paula Canha. Eu estou como a Elizabeth, eu também gostava de que, já não digo eu, que fui tua colega, mas que um filho meu fosse teu aluno, já disse muitas vezes. És uma querida, beijinhos. Saudades, beijinhos. Olha, e a Aveiro continua cheia de cortadéria, porque a Câmara da Aveiro não tem sensibilidade nenhuma. Nós tentamos fazer parceria com eles até no Fundo Ambiental e não há hipótese. Tens que mostrar os números. Olha, tivemos aqui a Paula Maia, uma colega minha, conseguiu aqui para o campus, para a cortadéria. Ok. É assim, olha, beijinho. Obrigada. Beijinho, Elizabeth, Elia, Eliana, para toda a gente. Beijinhos, Rosa. Olha, nós estamos a passar do nosso tempo. Eu creio que a maior parte das perguntas ficaram respondidas. Se não tiver ficado alguma, por favor, depois envia-nos e nós encaminharemos para a Paula. Eu quero agradecer mais uma vez muito à Paula, adorei. E acho que foste uma inspiração. Nós esperamos que agora por aí comecem a surgir mais projetos com invasoras como estes e que tu continues. Sim, e se os meus colegas precisarem de materiais para trabalhar, eu estou disponível para partilhar aquilo que tenho, obviamente, está bem? Obrigada. Nós despedimos até à próxima. A próxima sessão será no dia 20 de abril e será à noite, portanto às 21h10. Será sobre a rã de unhas africana. Inscrevam-se, nós começaremos a partilhar depois mais próximo. No bate-papo têm os vários links para a rede de estudo e gestão das espécies invasoras, se quiserem saber um bocadinho mais. Fiquem também alerta para a semana sobre espécies invasoras, que será no final de maio, 21 a 29 de maio, e que esperamos que muitos se possam inscrever. E até uma próxima. Nós enviamos os certificados normalmente com algum delay, mas acabamos por os enviar. Ainda não enviamos da sessão anterior, mas vamos enviar. Depois também enviaremos estes dentro de algum tempo. Obrigada a todos e bom dia. Obrigada, bom dia.